O livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é um desses livros que a intelectualidade brasileira julga sagrados e acima de qualquer questionamento. Mas o que a gente vai ver hoje aqui é que o Pedagogia do Oprimido é muito menos um livro sobre pedagogia e muito mais um livro sobre politização da educação e crítica ao capitalismo, chegando inclusive a defender a violência revolucionária. Este é o Livros para Morrer Antes de Ler, analisando a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Antes de iniciar a análise, eu queria só fazer um aviso geral, é que esse vídeo aqui, o objetivo é analisar o livro Pedagogia do Oprimido, e não fazer uma análise ou um juízo sobre a obra do Paulo Freire como um todo. Bom, dito isso, a gente já nota logo de início no livro que é o seguinte: existe uma pedagogia do oprimido, né? O Paulo Freire propõe uma pedagogia do oprimido, porque existiria também, né, em contraposição a essa, a pedagogia do opressor. Então logo aí a gente já vê que o Paulo Freire adota uma lente, né, da contradição de classe, da luta de classe. E isso fica nítido ao longo do livro porque o livro não fala só de educação, né? O livro fala muito sobre política também. Então, da mesma forma que existe a contradição entre educador e educando, existe a contradição entre burguês e proletário, patrão e empregado, opressor e oprimido e assim por diante. Então essa é a grande lente de análise do livro, né? A lente da luta de classes. Para exemplificar, então, eu vou citar aqui uma passagem, mas existem várias. Então tem um determinado momento aqui que o Paulo Freire está falando sobre a impossível harmonia entre as classes, né? O antagonismo inevitável da luta de classes e tal, e ele diz assim, página 193, não podendo negar, mesmo que o tentem, a existência das classes sociais, em relação dialética umas com as outras, em seus conflitos, falam aqui, ele está se referindo aos opressores, né? Os opressores falam na necessidade de compreensão, de harmonia entre os que compram e os que são obrigados a vender o seu trabalho. Bom, então aqui a gente já vê um questionamento fundamental de tipo marxista, né, de crítica ao capitalismo, da questão da venda da força de trabalho. Isso vai voltar mais adiante, eu vou mencionar isso um pouco mais à frente. Mas aí o Paulo Freire continua assim, na página 193. Harmonia, no fundo, impossível pelo antagonismo indisfarçável que há entre uma classe e outra. Bom, aqui já deu para entender mais ou menos qual é a ideia geral do Paulo Freire. Quer dizer, a sociedade é dividida em opressor e oprimido, existe uma concepção opressora da educação, da pedagogia, que domina, que serve à dominação pelos opressores, e o Paulo Freire está se colocando do lado dos oprimidos e propondo uma pedagogia do oprimido. Essa é a ideia geral. O problema é que, como a gente vai ver mais à frente, é que essa pedagogia do oprimido não é, na verdade, um projeto educacional. Ela tem, sim, alguns aspectos pedagógicos, alguns aspectos ligados à metodologia de educação, que eu vou mencionar, mas, sobretudo, é um projeto de defesa da revolução. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Bom, entrando no detalhe aí do que seria essa concepção opressora, né, da educação, o Paulo Freire chama essa concepção opressora de concepção bancária da educação. Bancário no sentido aí da metáfora do depósito, né? Então a concepção bancária, a concepção opressora, seria aquela em que o professor tem uma hierarquia absoluta, não existe relação entre o professor e os alunos, e o professor só manda conhecimento para os alunos de maneira unilateral. Quer dizer, não tem discussão, não tem problematização, como Paulo Freire diz, você não busca conscientizar os alunos, assim por diante. É só uma transferência fria de conhecimento. Nesse aspecto do método em si da educação, eu acho que existe um valor aí na crítica do Paulo Freire, que inclusive outras linhas pedagógicas já fizeram também. Você tem a linha de Reggio Emilia, você tem o método Montessori, quer dizer, há outras pedagogias que fazem uma crítica parecida, né? E a gente consegue ver, por exemplo, aqueles métodos de educação do passado em que o professor eventualmente aplicava até castigo físico no aluno. Tudo bem, acho que é possível aí a gente fazer uma crítica desse método. Mas o problema não está aí. O problema do Paulo Freire é que quando ele faz a crítica à concepção bancária, ele não está criticando o método apenas. Ou eu diria que nem principalmente. A preocupação dele não é com o método. A preocupação dele não é que esse é um método ultrapassado ou um método antiquado e que, na verdade, aliena o aluno e aliena o aluno do ensino, né, do aprendizado. A crítica do Paulo Freire não é quanto ao aprendizado. A crítica do Paulo Freire é quanto como a concepção bancária serve à opressão daqueles antagonismos de classe. Então
Então você vê que é claramente uma visão politizada do processo de educação. Página 101. A bancária, quer dizer, a educação bancária, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, para isto, mistifica a realidade. Página 105. Para a prática bancária, o fundamental é, no máximo, amenizar esta situação, quer dizer, a situação de opressão, mantendo, porém, as consequências imersas nela. Então a gente vê que, realmente, assim, para o Paulo Freire, ele em nenhum momento no livro, ele critica a concepção bancária dizendo o seguinte: olha, isso é ruim para o aprendizado do aluno. Olha, essa concepção bancária é um método equivocado porque o aluno não aprende bem. Em nenhum momento essa é a crítica dele. A crítica dele à concepção bancária é que ela serve à questão da opressão. E aí, isso vai ficar mais claro quando a gente entrar agora na análise do que o Paulo Freire propõe como contraposição à concepção bancária, que ele chama de concepção libertadora e problematizadora da educação. Na página 83, à medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores. Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. O seu humanitarismo e não humanismo está em preservar a situação de que são beneficiários. Então, quer dizer, o problema da concepção bancária é essa, que quer preservar uma determinada ordem social opressora. Tem um outro ponto interessante aí, porque, como eu falei, o livro ele é um livro mais sobre política até do que sobre pedagogia. Então, quando o Paulo Freire fala sobre essa relação da concepção bancária e da hierarquia entre o professor e o aluno, né, entre o educador e o educando, o Paulo Freire faz diversas analogias entre essa contradição da sala de aula com uma contradição da sociedade maior. Então você tem educador educando e opressor e oprimido. E da mesma forma você tem essa concepção bancária ou essa falta de diálogo, né, essa concepção antidialógica, como o Paulo Freire diz, inclusive na relação, por exemplo, entre uma liderança política e o povo. Né? Então o Paulo Freire vai dizer que a classe opressora, a classe burguesa, ela na sua relação com o povo, né, ela também não faz um diálogo honesto, também não faz um diálogo horizontal. Ela muitas vezes busca manipular o povo. Então vocês vejam assim, como que um livro de pedagogia ele chega a discutir essas questões políticas que na verdade são o foco principal do livro. O foco principal do livro é a questão da crítica à ordem burguesa e capitalista. Esse é realmente o fio motivador do livro. Então, deixa eu dar um exemplo disso que eu estou falando, só para vocês verem como que essa questão da concepção do diálogo se aplica também na relação entre líder e povo. Na página 201, insistindo as elites dominadoras na manipulação, vão inoculando nos indivíduos o apetite burguês do êxito pessoal. Então, quer dizer, vocês vejam aí claramente a crítica do Paulo Freire quanto à capacidade de manipulação pelas elites, inclusive a manipulação incutindo nas pessoas o apetite burguês. É claro, porque o pobre ele não quer crescer, o pobre não quer ficar rico, né? Ninguém quer melhorar de vida. Isso tudo é veleidade burguesa imposta pela dominação. No fundo, o que o pobre quer é a revolução socialista. Todo mundo sabe disso. Bom, então, contra essa concepção bancária, essa concepção opressora da educação, Paulo Freire propõe a pedagogia do oprimido, que, segundo ele, é baseado nessa concepção problematizadora e libertadora. Nessa concepção, não existe mais aquela relação hierárquica entre o educador e o educando. Né? Existe uma relação de diálogo, uma relação horizontal. O educando, inclusive, pode participar da construção do programa de aula e assim por diante. Como eu mencionei antes e repito, há valor aí na questão metodológica. Acho que aí é um ponto que a gente pode até discordar da visão pedagógica, mas é uma visão válida e outras escolas de pensamento, outras filosofias de educação propõem coisas semelhantes. Mas, novamente, aqui, a questão principal não é o aprendizado do aluno. E é isso, para mim, talvez um dos maiores fracassos teóricos desse livro. É que ele se propõe a ser uma pedagogia do oprimido, mas em nenhum momento o oprimido realmente está no centro do livro. Quem está no centro do livro é uma aspiração do autor acerca de como a sociedade deve se organizar, que é numa forma socialista, anticapitalista, anti-opressora, ou como a gente queira chamar. Então essa é a questão do fracasso do livro. É o uso da palavra do oprimido para impor uma visão de mundo pessoal.
Mas isso vai... Eu já estou me adiantando aqui também porque, enfim, a gente vai se empolgando. Mas eu vou aos poucos aqui aclarando isso. Deixa eu dar um exemplo então do que eu falei, que está na página 105. Para a prática bancária, o fundamental é, no máximo, amenizar esta situação, mantendo, porém, as consciências imersas nela. Para a educação problematizadora, enquanto um quer fazer humanista e libertador, o importante está em que os homens submetidos à dominação lutem por sua emancipação. Então, vocês vejam, aqui está claro, o objetivo não é aprender, o objetivo é você se libertar. Agora, vamos lá, o que significa essa libertação? Porque a palavra libertação é uma coisa boa. Você se liberta da escravidão, você pode se libertar da miséria. Quer dizer, você pode ser uma pessoa sem condição e de repente você estuda, obtém uma educação melhor, você se libertou daquela condição de dependência econômica, assim por diante. Então a palavra libertação pode significar uma coisa boa. Mas não é isso que Paulo Freire diz aqui. A libertação dele é libertação contra a questão da opressão e da luta de classe, assim por diante. Para Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, ela não educa as pessoas para a libertação de sua condição, para a libertação individual, para que o indivíduo lute por melhores condições de vida e assim se liberte do que ele quiser. Para Paulo Freire não é isso. Para Paulo Freire, a libertação é uma luta coletiva de libertação em relação a uma determinada ordem social. Esse é o sentido da libertação. Isso fica claro, por exemplo, na crítica que ele faz à pessoa que tem uma concepção individualista. Quer dizer, o cara que quer, se educar, melhorar, construir uma vida para si próprio, se libertar de sua própria condição. Paulo Freire critica esse cara. Olha o que ele diz desse cara. A sua visão do homem novo é uma visão individualista. A sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida. Desta forma, por exemplo, querem a reforma agrária, não para se libertarem, mas para passarem a ter terra e, com esta, tornar-se proprietários, ou, mais precisamente, patrões de novos empregados. Raros são os camponeses que, ao serem promovidos a capatazes, não se tornam mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo. Quer dizer, então se você aí é do movimento sem terra, que é uma terra, Paulo Freire não está de acordo com você não, cara. Isso aí é uma veleidade pequena burguesa. Isso é uma ambição burguesa. Você não tem que querer terra para plantar. Você não tem que querer trabalhar. Você tem que querer fazer a revolução social. Você precisa ter consciência de classe. Isso aí foi o que incutiram na sua cabeça, esse apetite burguês de ter terras. Então você vê que assim, o negócio é impressionante, né? E vem chamar isso aqui de pedagogia. E aí na página 48 ele diz assim: a libertação por isto é um parto, e um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição opressores oprimidos, que é a libertação de todos. Então esta é a libertação da pedagogia do oprimido. É uma libertação coletivista, né, não individual, e é uma libertação que na verdade visa destruir uma determinada ordem social que o autor considera opressora. O autor, no entanto, ele reconhece que pode haver um problema, né? E se o pessoal não aderir? A gente está falando aqui de concepção libertadora, de coletivo, de libertação de todos, mas e se o pessoal não quiser? O que a gente faz? Sobre isso, o Paulo Freire dá um exemplo aqui que eu acho que é inacreditável. Sinceramente, eu não acredito que isso possa ser dito e mesmo assim as pessoas ainda levarem esse livro a sério. O Paulo Freire vai dizer o seguinte, que o cara que quer, por exemplo, melhorar o seu salário, ele é um cara que ainda está com a visão do opressor. Que o certo não é você querer um salário melhor. O certo é você lutar pela revolução, pela derrubada da ordem burguesa. Então vamos ver como é que o Paulo Freire diz isso aqui na página 250. Se, em um dado momento histórico, a aspiração básica do povo não ultrapassa a reivindicação salarial, a nosso ver, a liderança pode cometer dois erros. Restringir sua ação ao estímulo exclusivo desta reivindicação ou sobrepor-se a esta inspiração, propondo algo que está mais além dela. No primeiro caso, incorreria a liderança revolucionária no que chamamos de adaptação ou docilidade à inspiração popular. No segundo, desrespeitando a inspiração do povo, cairia na invasão cultural. A solução está na síntese. De um lado, incorporar-se ao povo na aspiração reivindicativa. De outro, problematizar o significado da própria reivindicação. E aí, mais à frente, ele diz o seguinte: deste modo, ficará claro que a reivindicação salarial, sozinha, não encarna a solução definitiva. Que esta se encontra, como afirmou o Bispo Split, o Bispo Split tem uma citação que ele faz
anteriormente no livro, ele está retomando a citação. No documento já citado dos bispos do Terceiro Mundo, em que, abre aspas citando aí o bispo Split, se os trabalhadores não chegam de alguma maneira a ser proprietários de seu trabalho, todas as reformas estruturais serão ineficazes. Fecha aspas. O fundamental por isto, insiste os bispos, é que eles devem chegar a ser proprietários e não vendedores de seu trabalho, porque toda compra ou venda do trabalho é uma espécie de escravidão. Então vamos lá, tem vários problemas aqui, né? Já que o Paulo Freire gosta de problematizar, vamos problematizar. O primeiro problema é que essa comparação de compra e venda, de livre acordo, né, de compra e venda no livre mercado, né, de trabalho assalariado com escravidão, é uma hipérbole tão inapropriada que, sinceramente, eu acho que a pessoa que está mais preocupada em chamar a atenção do que em demonstrar preocupação real com a situação de qualquer pessoa. A escravidão é um dos episódios mais grotescos e vis da história da humanidade. Você não compara isso com qualquer coisa. Se você realmente tem apreço pela dor dos escravos, você não sai comparando isso com qualquer coisa. Você respeita a história da escravidão e chama de escravidão aquilo que é escravidão. É assim que você respeita a dor dos escravos. E não pegando qualquer coisa que você não gosta e chamando de escravidão. A gente pode ter críticas ao trabalho assalariado, mas isso não se assemelha à escravidão. São pessoas que estão livres, elas podem andar, elas podem ir para a rua, elas podem trocar de emprego, ainda que isso seja difícil para muitas pessoas, mas ainda assim existe a opção. Elas não estão ali sendo violentadas e acorrentadas. Então, assim, esse tipo de comparação é uma das coisas mais vis que uma pessoa pode usar numa argumentação para defender a sua visão de mundo. Então, essa é a primeira problematização que a gente pode fazer sobre essa passagem. A segunda problematização é o seguinte: vejam a ironia do negócio. Não é nem ironia, é a cara de pau completa, mas assim, vamos chamar de ironia. Vejam a ironia do negócio. Paulo Freire defende que a concepção bancária é uma concepção hierarquizada, né? Que você tem lá o educador ou a classe opressora mandando nos outros. Ele defende uma pedagogia do oprimido, uma concepção de diálogo, uma concepção em que o educando possa fazer parte da sua educação. Bacana. E isso também deve reverberar na ação política. Então, na ação política, você deve dialogar com o povo. Aí chega uma hora que o povo quer só uma reivindicação salarial, quer só um aumento do salário. Não, mas aí não serve. Nesse caso não serve, porque aí, como você não quis a revolução, você não está conscientizado. Aí a liderança tem que fazer o quê? Tem que ir lá e problematizar, tem que conscientizar, tem que ir lá e guiar de maneira paternalista, de maneira condescendente. Então você vê que isso aqui é o próprio Paulo Freire contra Paulo Freire. É o Paulo Freire traindo as suas próprias ideias. É pedagogia do oprimido só enquanto o oprimido concorda com a gente. Se ele discordar da gente, aí a gente vai lá e problematiza e conscientiza, né, o oprimido. É isso que a gente está vendo aqui. E para quem acha que eu estou aqui talvez extrapolando um pouco o ponto do Paulo Freire, deixa eu dar mais um exemplo, que esse tema da problematização e da conscientização, ele está presente ao longo do livro inteiro, né, aplicado à política mesmo. Na página 200, ele volta a um tema parecido, e mencionando como, por exemplo, muitas classes operárias, né, no centro urbano pode se pensar privilegiada. Então ele diz assim, na página 200. Acontece, porém, que grandes facções destas massas populares, já agora constituindo um proletariado urbano, sobretudo nos centros mais industrializados do país, ainda que revelando uma ou outra inquietação ameaçadora, carentes, contudo, de uma consciência revolucionária, se veem a si mesmas como privilegiadas. Então você vê que, aí quer dizer, mesmo que a pessoa se pense privilegiada, no fundo é uma manipulação da classe opressora. Ela não está privilegiada, por quê? Porque Paulo Freire e os socialistas acham que não estão. Né? Aí ele continua assim, na mesma página 200. O antídoto a esta manipulação está na organização criticamente consciente, cujo ponto de partida, por isto mesmo, não está em depositar nelas o conteúdo revolucionário, mas na problematização de sua posição no processo, na problematização da realidade nacional e da própria manipulação. E aí, para fechar com chave de ouro, na página seguinte, o Paulo Freire diz qual é a diferença entre esse pensamento problematizado e o pensamento do cara que só quer um aumento salarial, que está satisfeito com a sua condição de vida e assim por diante. O Paulo Freire diz assim, na página 201, chame-se a este pensar certo de consciência revolucionária ou de consciência de classe, é indispensável a revolução, que não se faz sem ele. Então, quer dizer,
A revolução há de ser feita e há de ser feita com o pensar certo. Então existe um pensar certo. Quem define o pensar certo? É o povo? Não. É o indivíduo? Não. É a elite socialista de Paulo Freire e companhia. Bom, vamos seguindo aqui porque eu estou deixando o pior pro final. Né? E nessa relação, então, né, entre as lideranças políticas e o povo, né, que deveria ser por diálogo, pode acontecer, como a gente está tratando aqui, do povo não aderir, né, do povo não aceitar essas opiniões das lideranças, essa visão de mundo da liderança. Então a liderança, ela tem que confiar, mas não pode confiar muito no povo, não. Né? Vamos ver como é que Paulo Freire diz isso. Na página 230, esta confiança nas massas populares oprimidas, porém, não pode ser uma confiança ingênua. Há de confiar em que elas, quer dizer, as massas populares oprimidas, são capazes de se empenhar na busca de sua libertação, mas há de desconfiar, sempre desconfiar, da ambiguidade dos homens oprimidos. Desconfiar dos homens oprimidos não é, propriamente, desconfiar deles enquanto homens, mas desconfiar do opressor hospedado neles. Então aqui ele volta àquele tema da questão da concepção opressora de educação, da concepção bancária, que é o sistema educacional como incutindo nas pessoas a visão de mundo do opressor. Então o sujeito é oprimido, mas ele tem dentro de si o opressor hospedado que precisa ser exorcizado pela revolução libertadora e problematizadora de Paulo Freire. Bom, mas continuando aqui, o negócio vai ficando pior. Aí mais embaixo, na mesma página 230, ele diz assim: daí que, enquanto os oprimidos sejam mais o opressor dentro deles que eles mesmos, seu medo natural à liberdade pode levá-los à denúncia não da realidade opressora, mas da liderança revolucionária. Realmente aí é um problema grave, né? Se você está querendo um diálogo com a massa, aí na hora que a massa vem, não quer a sua visão de mundo, né? Em vez de você simplesmente reconhecer que a massa não está de acordo com a sua visão de mundo, você inventa aqui uma teoria do poltergeist, né, que tem um opressor instalado dentro do oprimido. Tudo bem, beleza. Aí você tem que exorcizar o poltergeist. E aí é o seguinte, não satisfeito com isso, você ainda tem medo que o cara vá trair a liderança. Então a liderança precisa se proteger. E aí entra aqui numas partes que eu acho mais sensacionais do livro, que é o Paulo Freire elogiando a atitude de Che Guevara frente aos desertores. Então eu vou primeiro ler o que o Paulo Freire diz e depois a gente vai lá no Passagens da Guerra Revolucionária, no Relatos da Guerra Revolucionária. Existem edições diferentes aí com o título, mas a gente vai ver o que Che Guevara diz exatamente, né, sobre os desertores. Mas vamos primeiro ler aqui o que o Paulo Freire diz. Página 231. No relato já citado que faz Guevara, aqui ele fala já citado porque ele citou o Che Guevara outras vezes no livro. No relato já citado que faz Guevara da luta em Sierra Maestra, relato em que a humildade é uma nota constante, se comprovam estas possibilidades, não apenas em deserções da luta, mas na traição mesma à causa. Algumas vezes no seu relato, ao reconhecer a necessidade da punição ao que desertou para manter a coesão e a disciplina do grupo, reconhece também certas razões explicativas da deserção. Que bacana, né? Que bacana. É muita humildade realmente, né? O cara defende a punição para manter a coesão e a disciplina do grupo, mas pelo menos ele reconhece as razões. Que homem fenomenal, né? Agora vamos ver o que o Che fala no livro dele sobre a deserção, sobre a punição da deserção. No livro, Guevara conta uma passagem de um soldado chamado, de um membro da guerrilha chamado Wong, que teria fugido da guerrilha, né? Não necessariamente traído, fugido da guerrilha. E aí, duas pessoas da guerrilha foram enviadas para tentar encontrar esse cara. Entre essas duas pessoas, uma delas falou que queria fugir também. Comentou com o outro, olha, eu quero fugir também. E aí esse outro assassinou esse cara, né? E aí nesse momento o Guevara chama o resto da guerrilha para ver e olhar e explica para as pessoas a necessidade de punição. Então no livro o Guevara diz assim: reuni toda a tropa em frente ao que aconteceu, explicando à nossa guerrilha o que eles iam a ver, o que significava aquilo, e por que se deveria castigar com a morte a deserção, e o porquê da condenação que se deveria fazer contra todo aquele que traísse a revolução.
Então isso é o que o Che diz desse episódio específico, mas tem um outro episódio que ele fala uma coisa parecida também. Os trâmites foram muito rápidos, dada a sua condição de desertor, procedendo-se à sua eliminação física. Então é isso, eliminação física, né, do desertor. Então é isso, esse é o tipo de coisa a que Paulo Freire se refere. É chocante, é inacreditável que um livro desse, Pedagogia do Oprimido, possa ser levado a sério. É inacreditável, um livro que defenda assim, que faça apologia a esse tipo de violência. Mas vamos continuar aqui na análise. Bom, talvez agora seja útil, antes de avançar, só recapitular rapidamente, para ficar bem claro o argumento. Então é o seguinte, para Paulo Freire, né, no Pedagogia do Oprimido, existe uma situação de opressão no mundo que divide o mundo entre opressores e oprimidos. A característica principal, ou pelo menos a característica principal que ele cita, algumas vezes ao longo do livro, é a questão salarial, é a questão do trabalho assalariado, né, que algumas pessoas compram mão de obra no mercado e outras pessoas são obrigadas a vender essa mão de obra. Isso, inclusive, seria análogo à escravidão e tal. Então a gente pode chamar isso de 1000 nomes, mas a realidade é o seguinte, isso é uma crítica à ordem capitalista. Então o que ele chama de opressão é a opressão do capital, a opressão capitalista, né, que obriga os proletários a vender sua força de trabalho e assim por diante. Bom, então tem essa situação de opressão. Essa situação de opressão, ela se mantém pela violência, mas também pela educação, né, pela concepção bancária, que deposita, né, o conhecimento como se fosse um banco nos alunos e não tem diálogo, etc. assim por diante. E contra isso, ele propõe a concepção libertadora e problematizadora, que novamente não tem nada a ver com aprendizado, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com realmente assim, promover indivíduos com capacidade cognitiva, com capacidade de autonomia na sociedade, assim por diante. Não é essa a ideia. A ideia da concepção libertadora e problematizadora é proceder com a revolução. Bom, e aí, esse argumento todo, obviamente, como a concepção não está restrita à educação, ela é uma concepção política, né? A pedagogia do oprimido visa a libertação da ordem capitalista, obviamente que essa pedagogia não pode ficar só na área de pedagogia. Então, a ideia do diálogo e da horizontalidade entre o educador e o educando, ela tem que ser levada também para a liderança revolucionária em seu diálogo com as massas. E aí fica muito claro, né, conforme a gente vai avançando no livro, fica muito claro que a proposta, né, ou vamos dizer, a visão de mundo da obra é uma visão de mundo da Revolução Socialista. Então eu vou dar um exemplo para isso ficar bem claro. Página 170. Impõe-se a dialogicidade entre a liderança revolucionária e as massas oprimidas. A dialogicidade é aquele aspecto que eu comentei, que é o diálogo entre educador e educando, é o diálogo que existe na concepção libertadora e problematizadora da educação. Para que, em todo o processo de busca de sua libertação, reconheçam na revolução o caminho da superação verdadeira da contradição em que se encontram, como um dos polos da situação concreta de opressão. Bom, mas seguindo nesse argumento, aí a gente chega na parte que para mim me parece mais macabra, lúgubre e inclusive fúnebre, que é a defesa da violência revolucionária. É claro que a violência revolucionária, né, tanto no Pedagogia do Oprimido como em muitos lugares, é defendida sempre como uma legítima defesa. Quer dizer, a ordem capitalista já é uma ordem opressora, ela já é violência. Então, quando você está se levantando e matando um burguês, você não está realmente matando o burguês, você está se defendendo da opressão capitalista. Então, o que o Paulo Freire faz no livro é, sim, descrever a ordem atual como uma ordem de violência para poder depois justificar a violência do revolucionário. Então, vamos ver como é que ele faz isso. Na página 58, ele diz assim: como poderiam os oprimidos dar início à violência se eles são o resultado de uma violência? Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros. Não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelos que os oprimem como outro. E aí, então já viu, né? A violência começa com a própria opressão. O oprimido não tem como fazer violência. Ele é quem sofre a violência. E aí, na página seguinte, ele diz assim: na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor.
Então é isso, né? Revolução é um gesto de amor, né? A gente é aquela paixão que faz a gente perder a cabeça. Bom, mas... é um amor de destruir corações. Tá? Esse aqui é o problema da revolução, é muito amor. Por outro lado, Paulo Freire também reconhece que o opressor não vai aceitar essa violência. Né? Então ele explica isso da seguinte maneira, página 61. Mas o que ocorre, ainda quando a superação da contradição se faça em termos autênticos, né, a superação da contradição entre opressor e oprimidos, enfim, a revolução, com a instalação de uma nova situação concreta, de uma nova realidade inaugurada pelos oprimidos que se libertam, ou seja, a Revolução Socialista, é que os opressores de ontem não se reconheçam em libertação. Pelo contrário, vão sentir-se como se realmente estivessem sendo oprimidos. É que, para eles, formados na experiência de opressores, tudo o que não seja o seu direito antigo de oprimir significa opressão a eles. Vão sentir-se agora na nova situação, como oprimidos porque, se antes podiam comer, vestir, calçar, educar-se, passear, ouvir Beethoven, enquanto milhões não comiam, não calçavam, não vestiam, não estudavam, nem tampouco passeavam, quanto mais podiam ouvir Beethoven, qualquer restrição a tudo isto, em nome do direito de todos, lhes parece uma profunda violência a seu direito de pessoa. Então aqui fica claro, quer dizer, esse preconceito, essa desconfiança com a elite, e novamente assim, uma visão de um desconhecimento econômico completo, né, que é baseado na teoria da exploração e na ideia de que para você enriquecer o outro tem que empobrecer. Isso não é verdade. Né? Na ordem capitalista, a inovação tecnológica e o aumento de produtividade permite que todos enriqueçam ao mesmo tempo. É verdade que algumas classes podem enriquecer mais rápido enquanto outras, mas mesmo as classes mais pobres estão enriquecendo também. Então, essa visão aqui que tem uma premissa oculta aqui de que a riqueza vem da exploração, de que para você ouvir Beethoven, alguém tem de estar não ouvindo Beethoven, o que é completo absurdo. Aliás, só para pegar esse exemplo da música, né, e do acesso à música, com a revolução que a gente teve aí na tecnologia da informação, nos meios digitais, etc., no barateamento completo, né, do telefone, do aparelho eletrônico, do computador, se tem uma coisa que o capitalismo permitiu é as pessoas ouvirem mais música. Você entra na internet aí, vai no YouTube, você ouve Beethoven quando você quiser. Então, até o exemplo específico que ele deu, né, nenhuma ordem promoveu mais Beethoven do que a ordem capitalista, Paulo Freire. Então, assim, se esse é o problema, o capitalismo está resolvendo o seu problema. De qualquer forma, então, segundo o autor, essas classes opressoras vão se sentir oprimidas com a revolução. Então, o que a revolução tem que fazer? E aí o Paulo Freire diz assim: isso não significa de maneira alguma, segundo salientamos no capítulo anterior, que, instaurado o poder popular revolucionário, a revolução contradiga o seu caráter dialógico pelo fato de o novo poder ter o dever ético, inclusive, de reprimir toda tentativa de restauração do antigo poder opressor. E aí, na página 233, Paulo Freire diz assim: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. E aqui o proibir a vida não é alguém está assassinando alguém e você vai lá e mata o assassino em legítima defesa da vítima. Não é disso que ele está falando aqui. Então, proibir a vida naquele sentido de uma citação que eu li antes, né, do ser mais, do ser livre da ordem opressora e assim por diante. Então, eventualmente, para você libertar alguém da ordem opressora, você precisa deter algumas vidas. É um grande ensaio de eufemismos sobre como dizer matar os outros sem falar a palavra matar. Isso aí a gente vê ao longo do livro inteiro. Caminhando então aqui para a conclusão, eu acho que tem dois pontos principais. Primeiro que o livro, ele, novamente como eu falei no início, é um livro sobretudo político. E aí novamente a mesma coisa de sempre, a defesa de uma via revolucionária que derrube a ordem social, a ordem capitalista e implante uma revolução socialista. O Paulo Freire chega a falar também sobre revolução cultural, sobre reeducação das pessoas para gostarem da revolução e tal. Eu não vou entrar nesse ponto aqui porque o vídeo já ficou extenso, mas isso faz parte do livro também. Então vocês vejam que esse é o grande mote, a ideia central e a visão de mundo central do livro. Mas uma outra crítica que eu queria adicionar aqui é que é o seguinte: o livro ele é também um completo desserviço à educação. Eu acho que todos nós que tivemos a oportunidade de estudar,
A gente tem diversos professores que nós tivemos em altíssima conta. A gente tende a respeitar muitos professores que a gente teve e a maioria de nós sabe que nós não teríamos chegado aonde nós chegamos se não fossem os professores que nós tivemos. Agora, o que o Pedagogia do Oprimido faz, o que esse livro faz, é rebaixar completamente a função do professor. É rebaixar completamente o papel do professor na educação. Não é nem tanto pela questão do método, pela questão do diálogo com o aluno e tal, porque hoje acho que a educação já se modernizou, os professores já não são mais baseados nessa hierarquia completa, já tem uma nova relação com os alunos, entendem que alguma relação pessoal tem que ser mantida ali e tal. Não é nesse ponto especificamente. Mas é no ponto de achar que a função primordial do professor é libertar os alunos da opressão, é libertar os alunos de uma ordem social que é opressora. E ensinar os alunos alguma coisa. E pegar os alunos num ponto em que eles não entendem um problema e chegar num ponto que eles entendam o problema. E preparar os alunos para terem uma flexibilidade cognitiva para poder enfrentar o mundo, escolher uma carreira, escolher uma profissão. E treinar os alunos para que eles sejam pessoas com capacidade intelectual de abraçar qualquer desafio que eles queiram, né, no futuro. Para eles poderem serem seres humanos mais completos e mais bem formados e poderem assim encarar os desafios da vida de uma forma mais resiliente. E isso não é importante? O importante é o quê? A revolução socialista? Isso é um rebaixamento completo da pedagogia, um rebaixamento completo do trabalho do professor. Então o livro Pedagogia do Oprimido, ele não se justifica nem pela sua visão política, nem pela sua visão pedagógica. Né? É um livro que é incompreensível. Sinceramente, isso é uma coisa que eu estou tentando entender. Inclusive, quem quiser postar nos comentários aí, eu gostaria de entender isso. É incompreensível o alcance que uma obra dessa tem. Eu estou achando que algum outro leu essa obra, criou uma fama e aí está todo mundo copiando. Mas se você for sentar e ler o Pedagogia do Oprimido, não tem praticamente nada que você salve. É um livro simplório, um livro que trata as pessoas com paternalismo, com condescendência. É um livro dirigista, que quer dizer como os outros têm que pensar, como os outros devem se conscientizar, que se os outros não concordam com a sua opinião, né, é porque eles não estão conscientizados de maneira suficiente, é porque você tem que conscientizá-los de alguma forma, que a forma correta de pensar certo, né, como eu mencionei, existe um pensar certo. O pensar certo é a revolução, e quem não concorda com a revolução é porque gosta de oprimir os outros, e se você lutar contra a revolução, e se você não quiser a revolução, você eventualmente terá que ser, né, apagado ou detido. Então assim, qual é o valor de uma obra como essa? Então acho que é por tudo isso que o Pedagogia do Oprimido é um livro para morrer antes de ler.